nós vamos falar sobre o que é teosofia. O que é a teosofia? A teosofia vem mostrar pra gente que as religiões, elas não precisam se excluir, porque na verdade elas se complementam. Então, uma religião, eu tiro elementos da outra e eu vou juntando esses elementos para me buscar uma verdade dentro de toda essa diversidade religiosa que nós temos. E essa busca dessa verdade, ela acontece através da intuição. Então, é uma reflexão interna, através dessas questões religiosas, e é onde a gente busca essa reflexão para a gente poder trazer essa verdade, sempre de uma forma interna, através de uma reflexão do conhecimento interno que cada um de nós tem. Parece um pouco estranho. Nossa, Denise, que história é essa de você falar que as religiões se complementam, que as religiões não se excluem, sempre que a gente tem tanta briga por causa de religião, né? As brigas são intensas. Você tem os muçulmanos brigando com os judeus, você tem tantas questões, dos cristãos antigamente, as cruzadas, as perseguições aos judeus. Como que é isso? Por que isso se complementa, sendo que isso é tão conflituoso, Estou falando da diversidade religiosa. Então vamos começar falando então das 3 principais religiões hoje, tá? Dentro do globo terrestre, quais são as principais religiões? Eu tenho o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Essas são as principais, A gente vai falar também do budismo, das crenças esotéricas, do cristianismo, das religiões de matriz africana, tudo isso também entra. Mas nesse momento agora são essas 3. Como que essas 3 se assemelham dentro dessa busca da verdade, que a teosofia nos propõe? Como que elas se assemelham? Essas religiões, essas 3 religiões, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, são religiões abraâmicas. O que é isso? As 3 têm a origem no mesmo fundamento, na história de Abraão. E como que essa história começa? Abraão, ele é o 20º na linha sucessória de Adão. O 20º patriarca na linha sucessória de Adão. Ele é 10 gerações depois de Noé. Aquela história de Noé, da arca de Noé, que ele salva os animais do dilúvio. Então, eles são os patriarcas, Eles são os profetas. Abraão, a história dele, eu vou tentar assim, resumir o máximo possível para a gente concluir, porque tem muito assunto hoje. Abraão, ele se casa com Sara. Sara não pode tem muita dificuldade para ter filho, enfim, não consegue gerar um descendente, que é uma questão crucial, nesse momento histórico aí. Não consegue gerar descendentes nesse momento, então Abraão gera um filho com Agar, que é serva de Sara. Isso tudo no Egito, tá? Então ele vai ter um filho com a serva de Sara, que é Ismael. Então nasce Ismael. Depois, Sara gera um filho já idosa, que é Isaac. Então, Isaac e Ismael, eles vão começar essa trajetória dessa religião. Como que isso funciona? Abraão é aquele da história, que ele sobe ao Monte Moriá, a pedido de Deus, é um profeta, então como profeta eles se comunicam com Deus. Então Deus lhe pede para dar o filho dele em sacrifício, ele sobe com Isaac ao Monte Moriá, e no momento que ele vai oferecer o filho dele a sacrifício, um anjo intervém e ele sacrifica um animal em vez do próprio filho. Essa é a história que muita gente conhece de Abraão. Então, aí como Isaac tem uma vida continuada, não acontece esse sacrifício, o Isaac ele vai dar origem à linhagem aos povos de Israel, aos judeus. E o Ismael ele dá origem aos povos árabes, ele vai unir os povos árabes. Então já começa aí que você vê que para quem puxa muito fundo a origem disso tudo, você vê que a briga dos muçulmanos e dos judeus, na verdade, é briga de irmão. Porque os dois descendem de Abraão.
Então você tem Abraão, você tem Isaac e você tem Ismael. Cada um foi dar origem a povos diferentes. Então, você vê assim, é o maior conflito religioso que nós temos na humanidade hoje. O Estado Islâmico com os judeus. Ok, conflito de irmão. Porque, na verdade, dentro da doutrina, dentro da sabedoria sagrada, dentro do que nos é passado de religiosidade, não tem um conflito. Então, vamos entender um pouquinho melhor como é que isso funciona. Como que a gente tem origem do judaísmo, né? O judaísmo, ele vem de um documento que é a Torá. A Torá, segundo, né, os judeus, ela foi ditada a Moisés. Moisés sobe ao Monte Sinai. Lá Moisés recebe, né, de Deus, diretamente de Deus, e ele coloca esses ensinamentos todos na Torá, sem mudar uma palavra, né, que é o que nos coloca o judaísmo. Ele põe esses ensinamentos todos na Torá. Existe um questionamento que fala que esse documento, a Torá, ela, na verdade, ela é resultado de uma coletânea de registros sagrados, de documentos religiosos daquela época, que ele teria feito apenas a reunião desses documentos, ou pessoas que lhe sucederam, né, que sucederam Moisés, teriam reunido esses documentos e feito a Torá. A Torá, ela é a base do judaísmo e ela é o Antigo Testamento dos cristãos e também é a base do Alcorão. Então você tem essas três religiões com o mesmo documento base, né? Sendo a Torá ou o Antigo Testamento para os cristãos e faz parte do Alcorão também. Então a gente já consegue entender que existe um denominador comum nessas religiões. Só para a gente contextualizar, a época que Moisés começa essa história da Torá, da origem da Torá, os dados históricos mostram para a gente que isso foi de 1300 a.C. E só para a gente contextualizar aqui, então você tem 1300 a.C. e depois você tem o nascimento de Cristo, que é o ano zero. Nesse período do surgimento do judaísmo, né? Porque naquele tempo de Abraão era a questão dos povos hebreus, né? Que é o povo primitivo, que depois vai dar origem aos judeus, né? Então o Abraão, ele fica naquela luta, vamos colocar assim, para salvar o povo hebreu, que é um povo escravizado, é um povo que sofre muito lá no Egito, então ele leva esses hebreus para a Terra Prometida. E depois Moisés vem, e Moisés vai também, como profeta, tentar liberar a situação também desses povos hebreus, que também se encontram escravizados no Egito, para levá-los à Terra Sagrada, para levá-los a Canaã, e aquela terra que tem muita fartura, que jorra leite e mel. Então, é essa maneira que é colocada o início, né, do judaísmo. Os judeus se colocam muito como o povo escolhido. O judeu, ele não tem intenção nenhuma em converter ninguém. Ele não está preocupado em a pessoa virar judeu. Isso não é uma coisa que parte dessa orientação religiosa deles. Porque eles acreditam muito na descendência. Que a condição de judeu é transmitida hereditariamente. Pode até ter uma pessoa convertida, que começa a frequentar lá a sinagoga e tudo. Mas não é isso que é a busca dos judeus, não. Então eles se colocam muito como um povo escolhido. Quando vem o cristianismo, essa história vai ser a tona da situação. Por quê? Porque depois do nascimento de Cristo, você tem, vamos colocar assim, um novo profeta, né? Cristo, Jesus. Ele era judeu. Então, como judeu, se esperaria que ele fosse dar continuidade, né, ao ensinamento do judaísmo. E não é isso que acontece. Porque Jesus, ele se coloca como salvador da humanidade. Então, essa história, né, anteriormente colocada de povo escolhido, ela cai por terra. Aí você passa a ter um profeta que veio para salvar toda a coletividade.
Até é relatado dessa forma o conflito que Jesus tem com seu próprio povo, né, com os judeus. Tem registros, né, na história, aparece até isso na Bíblia também, que quem teria condenado Jesus à crucificação teria sido os judeus, né, que é o deísmo. Esse deísmo responsabiliza os judeus pela morte de Cristo. E como que isso acontece? Tem alguns relatos que a gente encontra até na Bíblia de que Jesus teria confrontado os judeus na época em vários sentidos. Um deles seria de comércio no templo, seria a questão da exclusão, porque ele queria abrir essa escritura sagrada, esses ensinamentos para a humanidade. Ele queria abrir isso, a intenção dele era coletiva, não era a intenção de fechar o ensinamento para um povo. Então entra nesse conflito com os judeus. Quando os judeus se sentem ameaçados, nessa sua questão religiosa, se sentem confrontados, aí a história nos relata a questão do deísmo, né? Como é que isso entra? Os judeus que teriam levado ao imperador da época relatos de que Jesus conversava com demônios, de que Jesus não tinha o ensinamento daquela escritura sagrada e de que ele estaria com intenções de assumir o reino, de assumir o império ali naquela situação. E esse ponto de colocar Jesus como ameaça ao poder político da época, ao império da época, foi o que pesou. Porque o imperador, a política instaurada na época, ela não queria ser confrontada e nem ameaçada no seu poder, não queria nem sofrer nenhum tipo de ameaça, né? Ninguém que está no poder quer perder o poder. Então isso era uma ameaça e a crucificação de Jesus. E tem relatos também religiosos de que no momento que Pôncio Pilatos pergunta à multidão, né, vai salvar Barrabás, vai salvar Jesus, e que os judeus teriam gritado para salvar Barrabás e crucificar Jesus. Então vem muito peso na conta dos judeus a partir desse momento. O cristianismo, ele não surge logo em seguida ao nascimento de Cristo, né, obviamente. O cristianismo, como religião, ele vai ser instaurado quase 300 anos depois do nascimento de Jesus. Então, logo após, né, a morte de Jesus, você tem os discípulos, os apóstolos que vão começar a escrever os evangelhos de forma tardia, né? Inclusive Paulo, que é mais bem representado, vamos dizer assim, dentro do Novo Testamento, muito do evangelho de Paulo é colocado. E Paulo nem teve contato com Jesus. Ele nunca teve nenhum tipo de contato com Jesus, né? A verdade lhe é revelada depois, através de um momento que ele tem uma cegueira e que ele volta a enxergar, e que, enfim, Paulo, o relato dele é pós-Jesus e não teve nenhum tipo de relação direta com ele. E é o que é mais trabalhado no Novo Testamento. Então, para a gente tentar entender isso aqui melhor. 300 anos depois, então, que a gente teve o começo, né, da instauração da religião católica. E como que isso acontece? Quase 300 anos depois, 290 e poucos depois de Cristo. Constantino era o imperador na época. E esse império, ele estava sendo muito ameaçado nesse momento pelos judeus. Os judeus estavam organizando diversas rebeliões, era rebelião uma atrás da outra, muitas rebeliões. E em uma delas, eles começaram a querer instaurar um sistema político próprio, um sistema de governo específico dentro do próprio Império de Roma. Tem relato, inclusive, deles terem cunhado a própria moeda, que eles já estavam circulando com uma moeda própria. Então isso era um contexto de ameaça dos judeus ao imperador Constantino. Essa é uma questão.
Uma outra questão também é a questão que nos é repassada, né? Que é a questão de que Helena, mãe de Constantino, era uma mulher extremamente católica, que convenceu o filho sobre o cristianismo, uma mulher muito religiosa, que ela teria convencido o filho. Tem uma outra passagem também que relata que o imperador Constantino, diante de uma guerra, de um conflito de guerra, o que era muito comum na época, ele teria tido uma visão de uma cruz no céu. E depois que ele teve essa visão dessa cruz no céu, ele entendia que aquela batalha era perdida e depois ele tem vitória naquela batalha ali e ele atribui isso a essa visão dessa cruz e ele se converte ao cristianismo, dessa forma que é colocada aí de uma maneira um pouco lúdica. O que acontece? Constantino, ele começa o processo, vamos dizer assim, através da tradução. Por quê? Porque você tem esse documento, Torá, é um documento que ele só existe em hebraico, né? É um documento que não é traduzido. Teve a Septuaginta, né, que foi em torno do ano 3 até o ano 1, primeiro ano antes de Cristo. A Septuaginta traduziu, é um povo lá de Alexandria do Egito. Eles traduziram a Torá, né, o Antigo Testamento para nós aqui, do hebraico para o grego. Então foi um documento que foi uma primeira tradução. Aí, voltando agora para a época de Constantino, a gente já está falando de 300 depois de Cristo. Aí quando eu tenho Constantino, ele, através de Jerônimo, né, São Jerônimo, ele pede para essa tradução ser feita. Na verdade, antes de Jerônimo, tiveram muitos outros eruditos da época que poderiam ter feito essa tradução e se recusaram. Por que eles recusaram a fazer essa tradução? Porque essa tradução, ela deveria ser de acordo com os interesses políticos do Império. Aí é essa que é uma questão que pega. Por quê? Porque você tem uma religião que ela é construída dentro de interesses políticos. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, o pilar dela é um pilar político, ela é dentro da política que ela foi construída, ela não tem nenhuma independência. Eu não estou falando do cristianismo, porque o cristianismo ele surge bem antes, tá? O cristianismo é a crença em Cristo, então ele antecede essa consolidação da Igreja Católica. Então, quando a Igreja Católica ela é consolidada, você tem essa estrutura de política. Então, vai ter um uso muito grande da Igreja Católica para perseguir judeu. Então, aí começa uma disputa religiosa. Por quê? Porque o Império começa a se valer de questões religiosas para poder perseguir ou expulsar judeus dos seus territórios. Então se começa uma grande perseguição aos judeus. Eles são expulsos de vários lugares do Império e era um povo que estava muito envolvido em questões políticas, tinha muito poder político. E isso não era do interesse do Império naquele momento. Então eles começam a expulsar. Então era muito comum você ver, por exemplo, numa cidade pequena, esse tipo de debate. Então você tinha o clero, né, debatendo com o judeu em praça pública para eles discutirem quem estava certo. Aí você pensa, olha que loucura, né? Discutir quem estava certo. Um tem a Torá, que é o Antigo Testamento, os católicos, né, os cristão católico, ele pegava o Antigo Testamento, ele pegava o Novo Testamento. Porque o que o Jerônimo fez? Ele fez a tradução, né, do hebraico para o latim, sendo que ele falava que o latim dele, que o hebraico dele era muito ruim e que o latim dele não era lá essas coisas. Então, essa tradução ele já estava querendo, parece que um pouco de se eximir de qualquer responsabilidade, né? Quando ele se viu ali na situação de forçado a fazer essa tradução, porque ele, na verdade, ele sabia que ele não teria liberdade para fazer essa tradução ipsis literis. Ele teria que fazer uma tradução conforme
a orientação de Roma. Então essa tradução foi a tradução que teve um viés político naquele momento ali. Então essa questão é uma questão que pegou bastante. Então você tinha um debate, né, dos judeus com os cristãos em praça pública. Nesse debate, quem tivesse a melhor argumentação permanecia, né, no caso os judeus poderiam permanecer, ou se eles perdessem o debate, eles tinham que se retirar daquele lugar, daquela cidade ali. Então isso foi muito usado dessa forma. Nesse debate se incluía, por exemplo, vamos colocar condenações aos judeus de terem, são responsabilizados, né, pelo deísmo, pela morte de Jesus na cruz, coloca a responsabilidade em cima dos judeus. E os judeus, eles não reconhecem Jesus como profeta. Embora Jesus, né, tenha sido um judeu da linhagem que se espera, né, dentro do judaísmo, essa questão hereditária deles, eles não entendem Jesus como profeta, porque eles esperam dentro da Torá que o Messias vai libertá-los e vai trazer paz entre os povos. E que Jesus não teria trazido essa paz. Então, pelo fato dele não ter trazido essa paz entre os povos, ele não era o Messias que eles esperavam. E Jesus, ele se coloca, né, não como defensor, não como salvador, vamos colocar dessa forma, dos judeus. Rompe com essa questão do povo escolhido e passa a ser salvador da coletividade. Então o debate passa muito por esse ponto, com troca de acusações ferozes entre essas duas religiões, com viés político, tá? Como orientação dentro do império para que esses judeus fossem expulsos aí. Então uma questão que ela vai se complicando ao longo da história, porque a gente está falando dessa época de 300, 400 depois de Cristo. Mas a Igreja Católica, ela traz também uma trajetória de muita perseguição aos judeus depois disso. Então você tem várias outras situações de perseguição aos judeus também, além desse início aqui. A gente tem outras situações aí. Essa questão do deísmo, né, que pega muito. Responsabilizar judeu pela morte de Jesus, que ele teria sido crucificado a mando dos judeus, né, por denúncia dos judeus. Então, uma coisa que gerou uma rixa. Aí você tem uma rixa muito grande aí. Essa trajetória é muito triste, porque gera um problema completamente desnecessário. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com a palavra da sabedoria, o que se entende de conhecimento divino, não tem nada a ver com isso. É um conflito totalmente humano, vamos colocar dessa forma. Não é um conflito espiritual, conflito humano. Depois disso, nós temos a evolução da Igreja Católica com a Reforma Protestante, né, com Martim Lutero. O que ele faz? Ele vai começar a disseminar o ensinamento. Por quê? Porque o ensinamento dentro da Igreja Católica, até esse momento aqui da Idade Média, era um ensinamento fechado. Por quê? Porque só o alto clero que tinha o entendimento daquilo. Sabe o que os judeus fizeram com a Torá? Esse documento é meu, nós somos o povo escolhido, e não pregaram a palavra para a humanidade? Eles se fecharam ali com aquele documento? Então, a Igreja Católica meio que repete isso, porque ela vai pegar esse documento, agora crescido do Novo Testamento, né? Eu tenho o Antigo Testamento que é embasado na Torá e eu tenho o Novo Testamento. Pegar esse ensinamento religioso e vai guardar, e aquilo não é uma coisa que todo mundo tem acesso. A Bíblia, por exemplo, você não tinha a tradução da Bíblia. Depois da Idade Média que você passa a ter essa tradução. Era muito comum as missas serem rezadas em latim. Então a pessoa estava ali, mas ela não tinha total entendimento. Aquilo era uma coisa muito secreta. Era uma sabedoria muito secreta. Então você tinha contato com aquilo, mas você não tinha abertura para questionar,
para interpretar, para entender aquilo, você não tinha. E depois, com a tradução da Bíblia, começam a aparecer, vamos dizer assim, vários tipos de pessoas pregando o ensinamento bíblico. Aí você tem o crescimento, né, das igrejas protestantes e das igrejas evangélicas, que estão dentro do cristianismo também. Mas as igrejas evangélicas, você tem vários tipos de pastores interpretando a Bíblia. Uma coisa que era impossível, porque você não tinha tradução daquilo. Então, a partir do momento que você começa a ter um acesso, você começa a poder entrar nessa trajetória que é a trajetória da teosofia. Qual que é a trajetória da teosofia? É a busca da verdade. Então você começa a ter um documento ali na sua mão para você poder buscar a verdade. Então não é muito incomum hoje, né? Tem muita gente que faz isso. A leitura própria da Bíblia. A pessoa pega, compra a Bíblia, ganha, enfim, e começa a ler, fazer a própria leitura e buscar o seu conhecimento, através de uma reflexão interna, e não por uma imposição de que isto é desta forma e não pode ser questionado e não pode ser pensado. Isso é simplesmente dessa forma. E com a possibilidade da Bíblia dentro das traduções, você tem essa possibilidade de você buscar essa reflexão interna e ter a sua própria verdade, né? Que é a questão da teosofia aqui. Mas voltando à história desses conflitos, a gente tem a continuidade da perseguição dos cristãos, do cristianismo, né? Da Igreja Católica Apostólica Romana aos judeus. E essa perseguição, ela perdura durante todo o momento histórico, até o Holocausto. No Holocausto, a gente tem o absurdo do absurdo acontecendo, né? Se relata que em 3 meses morreram 1.500.000 judeus em campo de concentração, e a gente tem registros históricos, relatos históricos, mas isso nunca vai ser uma coisa 100% de certeza, mas dessa morte ter alcançado em torno de 6 milhões de judeus. Então você pensa que você tem um governo, você tem um político que persegue judeus e uma carnificina, uma matança de 6 milhões de judeus. Então você tem uma perseguição religiosa aí que ela atinge patamares inimagináveis, vamos colocar dessa forma. Aí depois desse holocausto que chocou a humanidade, foi um negócio assim, o buraco foi bem mais embaixo do que uma perseguição, como a Igreja Católica vinha realizando, o negócio foi bem mais pesado. Aí você tem uma fala do próprio Vaticano se retratando, né? Na verdade acaba sendo uma retratação, porque o Vaticano coloca, através de Paulo VI, ele coloca que os judeus, eles não são responsáveis pela morte de Jesus. Então, acabando com essa coisa do deísmo, acabando com essa história e colocando a culpa da morte de Jesus na humanidade, na coletividade, nos pecados humanos, nos pecados coletivos humanos, tirando esse peso das costas dos judeus. Só que a gente sabe que dentro de uma trajetória de muitos anos, isso já veio se consolidando. Como foram muitos anos de perseguição da Igreja Apostólica Católica, né, aos judeus, isso foi um negócio muito consolidado. E colocar o negócio, o buraco foi muito mais embaixo. E mesmo com essa retratação, em 1965, através de Paulo VI, que ele se retrata, né, da forma que eu falei, tirando esse peso dos judeus e colocando na coletividade, nos pecados da coletividade, né? Que Jesus, ele foi crucificado para nos libertar dos nossos pecados, dos pecados da humanidade, e que ele teria sido condenado por isso, pelos nossos pecados. E reconstruindo, vamos dizer assim, uma reparação, uma tentativa de uma reparação histórica. Só que é uma coisa que
não consegue atingir esse peso reparatório todo, porque ainda existem muitas pessoas que pregam dessa forma, que ignoram completamente essa retratação do Vaticano e continua pregando. Eu já vi pastores, por exemplo, pregando. Ele prega na igreja exatamente isso, que os judeus foram responsáveis pela morte e crucificação de Jesus, sendo que a própria Igreja Católica já voltou atrás. Sendo que a gente teve o Holocausto para chocar a humanidade, para fazer todo mundo repensar até onde estamos caminhando, para onde estamos caminhando com os conflitos religiosos. O que está sendo da humanidade com os conflitos religiosos? E a origem desses conflitos, né? Porque a gente está vendo aí que com um pouquinho de conversa deu para a gente entender que a base lá da época do Império de Roma, na época lá de Constantino, 300 anos depois de Cristo, você tem uma perseguição com fundamento político, né? Então, se você tem um fundamento político aí, porque você tinha uma ameaça ao poder político instaurado ali naquele momento, é uma coisa para a gente buscar uma reflexão sobre esse conflito. Se realmente é dessa forma, se faz algum sentido esse tipo de conflito. Aí agora a gente vai deixar um pouco isso daqui e vamos para o islamismo. A gente já viu lá atrás da descendência de Abraão, né? Então, voltando, Abraão teve Ismael com Agar, que era serva de Sara, né? Abraão, marido de Sara, Sara, sua esposa, lhe dá um filho já idosa, Isaac. Isaac vai origem aos povos israelitas, né? Aos judeus. Ismael aos povos árabes. Essa linhagem de Ismael, tem muita gente que coloca também, que acaba colocando uma outra consideração aqui, que seriam os filhos de Isaac com Rebeca, né? Que Isaac teve 2 filhos e que esses filhos dariam origem a 2 nações, que isso é uma passagem da Bíblia. Então, que esses povos que teriam gerado esse conflito religioso. Só que não é essa linha que a gente segue não, tá? A linha que a gente vai ficar aqui é a linha de Isaac e Ismael. Então, sendo o Ismael o patriarca, né, da descendência de Abraão, que vai unir os povos árabes. Então, você tem, aí já é com base em Maomé. Aí agora a gente vai falar um pouquinho de Maomé. Quem foi Maomé? Maomé foi um profeta. Ele nasce em torno do ano 600 depois de Cristo. Então você vê, 1.300 anos antes de Cristo, mais ou menos, que se registra Moisés, você tem Jesus, e você tem 600 anos depois Maomé. Maomé, como profeta, ele tem é uma pessoa comum. Ele era um pastor de ovelhas, um mercador, foi pessoa comum até os 40 anos. Com 40 anos, ele sobe ao monte, né, que é o registro que eles têm lá. Ele sobe ao monte e ele tem uma revelação, que é a visita do anjo Gabriel. E quando o anjo Gabriel vem para visitá-lo, ele já vem com instruções para que ele, né, trabalhe novamente essa questão da verdade religiosa. Porque um dos pontos básicos que Maomé traz não é oposição, nem ao cristianismo, nem ao judaísmo. Ele não se opõe. Ele se coloca como um profeta, né, que ele vem restaurar essa verdade. Ele vem restaurar o ensinamento de Deus para a humanidade. Então, o Islã, ele surge dessa forma. E ele vai começar a receber as mensagens, né, ditadas pelo anjo Gabriel, e ele começa a receber essas mensagens que vão dar origem ao Alcorão. O Alcorão, ele é muito semelhante aos documentos católicos e aos documentos do judaísmo, até porque a origem dele também, como religião abraâmica, é uma origem que está com base no Antigo Testamento. Então, quando ele vem com essa questão, essa bagagem, né, do Antigo Testamento, do cristianismo, e vem somando isso para
gerar o Islã, que vai dar origem à religião muçulmana. E como isso vem sendo somado, o Alcorão, por exemplo, aparece 108 vezes Jesus. Ele fala muito da história de Jesus. Então, ele dá continuidade, não é uma coisa que rompe. Aí você me pergunta, ué, Denise, se ele dá continuidade, por que tem um conflito então? Por quê? O conflito, vou explicar o conflito com o judeu. Com o judeu existe um conflito porque os judeus não reconhecem Maomé como um dos patriarcas, como um descendente. Ele não poderia ser um profeta. Eles não reconhecem que Maomé seria descendente de Ismael. Não reconhecem essa descendência. Nem reconhecem a questão do Ismael, porque eles reconhecem a descendência de Isaac, né? Então gera um outro conflito. Então eles não consideram Maomé como profeta, não consideram Maomé como Messias, então gera essa questão conflituosa, tá? Dentro do cristianismo, a gente tem a mensagem muito forte de Jesus. Então coloca Jesus no ponto central do cristianismo. Então pegar um outro profeta posterior, no caso Maomé, e trazer ele para cá, seria a gente romper com isso aqui, que já está estabelecido, para ter uma nova religião, que é o Islã. Quando o Islã veio, ele veio justamente com essa proposta. Ele quer juntar as outras religiões, porque aí sim você tem um povo com intenções de doutrinação. É um povo com muita intenção de doutrina. Enquanto você tem, por exemplo, os judeus que não se preocupam em converter ninguém, porque para eles o judaísmo ele é hereditário, você tem os muçulmanos que eles têm total intenção de converter todo mundo. Tanto que a religião que mais cresce no mundo é a religião muçulmana. Essa preocupação deles com a conversão, ela é muito forte. E o Islã, ele foi muito importante porque ele uniu os povos árabes. Então você tem uma região imensa no Oriente Médio, toda reunida num califado. O que é isso? É a religião, porque Maomé, ele era pouco político. Ele tinha um viés político. Então ele tinha um viés da religião dentro do governo. Então já instaura-se um califado. E esse califado, ele seria, né, porque a intenção inicial do Islã, que fosse governado pelos seus descendentes. Os descendentes de Maomé que deveriam assumir o governo. Hoje você tem uma disputa muito grande interna dentro dessa questão do califado, porque você tem o clero, eles também colocam o nome de clero, para os altos sacerdotes lá do Islã assumirem os cargos, normalmente em 3. Eles assumem os cargos de governo. Então, a religião dentro do Estado Islâmico, dentro do califado, ela anda junto com a política. Não tem divisão. Sabe aquela divisão que a gente teve lá na Igreja Católica, que a gente teve lá aquele momento lá na Idade Média, que Martim Lutero, através do surge, né, Henrique VIII, rompe com a Igreja Católica e começa o protestantismo? A gente tem uma ruptura depois do governo, do poder político com o poder religioso. A gente rompe. Isso já aconteceu, a gente não tem mais isso junto. Lá no mundo árabe isso ainda anda junto. O poder religioso está de mãos dadas com o poder político. Então você tem isso muito instaurado. Então uma regra, por exemplo, política, ela está fundida numa regra religiosa. Exemplo, a mulher tem que se cobrir os cabelos, né? A questão da burca, né? Que é muito questionada porque o fundamentalismo islâmico, ele é um fundamentalismo muito ao pé da letra da interpretação das escrituras sagradas dele, da interpretação do Alcorão. Eles vão muito ao pé da letra na questão da proteção da mulher. E se você pega o Antigo Testamento, pega a Torá, você vê a condição da mulher numa condição muito, vamos colocar, subjugada. Vou colocar dessa forma porque não tem uma outra palavra para me dizer isso não.
numa condição de subjugada. E eles vão muito em cima dessa questão. Então, é uma mulher que ela não tem independência para um trabalho, para estudo, nada. Isso não é uma coisa só dentro da religião, é uma coisa dentro da política. Eles estão juntos. Então, se a mulher, por exemplo, deixa de cobrir os próprios cabelos por uma questão de ser uma obrigatoriedade religiosa, o uso da burca, ela vai sofrer perseguição política. Então, vai ser presa. Se você desobedece alguma orientação religiosa, você vai para a cadeia. Então, por quê? Porque a religião está junto com a política, o poder político, eles ainda estão fundidos. Mas se você parar para você observar, dentro da questão que a gente está propondo aqui hoje, que é a questão da gente buscar esse conhecimento religioso através das escrituras sagradas, você observa que o ensinamento dos profetas, seja ele Moisés, seja Jesus, seja Maomé, é sempre um ensinamento de virtude. É sempre um ensinamento de dignidade. Você coloca, por exemplo, os judeus condenaram Jesus. Poxa, mas Jesus falava, amar ao próximo como a ti mesmo. Ele não tinha nenhum conflito com o judeu. Ele tinha a intenção de salvar a coletividade. Como Moisés, como Maomé, a intenção de trazer virtude, trazer dignidade, trazer conhecimento no sentido de que a verdade está dentro, porque quando você pega o fundamento do ensinamento, ele coloca muito dessa forma, e de repente a gente tem pessoas usando documentos sagrados, né, uma sabedoria divina, como força para ter instrumento político, ou como força para dominação, instrumento de dominação, o instrumento de você usar aquele registro para você poder atuar através do medo. Então, eu tenho, por exemplo, o que é colocado? Se você pecar, você vai para o inferno, não é isso? Está em todos os documentos, né? Todos os registros que eu falei aqui, está isso. Você vai para o inferno. Para a religião muçulmana, o inferno ele não existe como um inferno definitivo, ele sempre vai ser provisório. Você vai ficar um tempo no inferno, depois Deus te salva. Para o católico, você vai ficar lá no inferno, né? Você vai ter que acreditar em Jesus, acreditar em Deus, praticar os ensinamentos, praticar os mandamentos para você poder ser salvo. Dentro da Torá vem essa mesma situação. Agora, o que a gente está falando aqui? A gente, de novo, está falando da questão da salvação vir de uma força externa. Aí, onde que a teosofia entra? A teosofia entra para nos dizer que essa salvação ela vem interna, é uma busca interna. Que quando a gente trabalha a religiosidade, a gente tem que trabalhar essa religiosidade internamente. Essa religiosidade, eu não busco um salvador fora. Eu busco um salvador que é meu próprio crescimento, meu próprio amadurecimento. É o momento que eu entendo e que eu me transformo. Então não é só uma questão de acreditar, eu acredito, então estou salva. Não é isso que tantos profetas vieram dizer. Que a gente está colocando aqui as religiões abraâmicas. Mas se a gente for para as outras religiões, um exemplo, o hinduísmo, eu tenho Krishna, eu tenho vários outros profetas na religião hinduísta que eles vieram com os mesmos ensinamentos, basicamente, o ensinamento de respeito a si, respeito ao próximo. Se você não tiver isso, isso é a base de qualquer religião. Então, se você vai para o hinduísmo com Krishna, você vê essas mesmas coisas. Se você vai para o budismo,
Buda, né? Já falam que já estamos no 9º Buda, estão aguardando o 10º Buda, mas tem muita gente que fala do budismo que eles são muitos, tiveram mais outras centenas de Buda antes, então estão muitos profetas. No zoroastrismo, que foi uma religião na Pérsia, que durou no período aí do início do judaísmo, o zoroastrismo, ele tinha como Mitra, né, o profeta, e dentro dessa religião você tinha a questão de um Deus monoteísta, a questão de você ter o bem e o mal naquela dualidade e tudo, mas não é isso que é a nossa proposta aqui de reflexão. Estou trazendo para vocês porque quando a gente para avaliar, a gente pode parar para pensar também que foi uma forma dessa sabedoria divina, desse entendimento do que é o propósito, o que é a verdade. Vamos colocar essa busca da teosofia. O que é a verdade na religião? Quando a gente para pensar nisso, que é essa verdade, você vê que esse denominador comum, ele está em tudo. Ele está em tudo. Se eu não trabalho a minha virtude, se eu não trabalho o respeito por mim mesmo, se eu não trabalho o respeito ao meu próximo, eu não tenho espaço em religião nenhuma. Não existe nenhuma religião que vai ter um fundamento, que vai desenvolver uma doutrina em cima de uma coisa diferente disso. Todas vão desenvolver sua doutrina em cima dessa questão da virtude, do respeito ao próximo e de eu trabalhar o meu crescimento, de eu trabalhar o meu entendimento e poder avaliar tudo dessa forma. No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre essa questão dos Messias, né? Que são os profetas, que são os enviados de Deus para o nosso planeta, para poder trazer a palavra. Como Maomé, que foi o último que eu falei, disse, ele não veio para ele romper com nenhuma religião. Ele veio para ele restaurar esse ensinamento divino, restaurar essa sabedoria, o que ficou perdido. Porque as religiões, elas acabaram se perdendo com muito mais questões de poder, com questões efetivamente religiosas. E são muitos profetas de muitas maneiras que essa sabedoria divina, que a teosofia coloca como Sofia, né? Que é o conhecimento divino, a sabedoria divina. Até o nome teosofia seria isso, né? Sofia é o conhecimento de Deus. Deus, Sofia, conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. E isso nos tem sido revelado de muitas formas, através de muitos profetas, cada um fazendo o que era possível naquela determinada circunstância, naquela determinada região, naquele momento histórico que ele estava vivendo ali, dentro do que ele podia, tentando passar os ensinamentos, sempre através de uma revelação espiritual, né, de uma revelação de um encontro com Deus, ou encontro nesse caso, com anjo Gabriel, mas muitos profetas relatam encontros com Deus, sempre passando o mesmo tipo de ensinamento. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai entrar mais fundo nesse assunto para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre essas muitas visitas que nós tivemos, né? Os Messias, os profetas, descendente ou não de Abraão, porque os judeus consideram que apenas os descendentes de Abraão, que seria o patriarcado, né, que eles reconhecem como profetas, mas a gente tem outras tantas religiões, outras tantas pessoas outros tantos seres divinos, vamos dizer assim, encarnaram para poder trazer essa sabedoria, para poder deixar essa mensagem. Então a gente termina dessa forma hoje, para um próximo encontro, a gente poder estar entendendo um pouquinho melhor sobre essa questão do Messias e sobre essa questão
humana de aguardar o Salvador. Porque uma outra questão que a gente entra muito é a questão de você estar esperando a salvação externa e não dentro de você. Mas para não ficar sendo repetitiva, fica a questão de espera de um Messias, a espera de um Salvador, que ele vai me salvar, ele vai me tirar dos pecados, ele vai restaurar minha vida. E o papel desses profetas tem sido muito mais acordar a humanidade com os seus ensinamentos. Quando ele passa os ensinamentos, ele tem um propósito de acordar para que cada um possa buscar dentro de si essa melhora, buscar essa virtude do lado de dentro e buscar essa reflexão interna. O livro do Apocalipse, que é o livro de João, né, que está no nosso Novo Testamento, ele coloca muito essa questão da destruição, vamos dizer assim, né? Da tribulação, momento da grande tribulação, para depois voltar o Messias. Dentro da Igreja Católica, a gente espera que esse Messias retorne depois do Apocalipse, né? É até um documento preditivo, vamos colocar dessa forma, do retorno do Messias. Mas a gente tem também na Torá a questão da espera do Messias também. Eles esperam que venha esse profeta, que venha esse Messias, que ele vai restaurar a paz entre os povos. Mas é interessante, assim, todas as religiões, né, na verdade esperam o Messias. Como eu falei do hinduísmo, espera o retorno de Krishna, o budismo espera o retorno de Buda, sempre colocando essa espera como uma responsabilidade de um ser divino, de nos salvar. Então a gente terceiriza, né? O outro que tem que vir me salvar. Sendo que o que a teosofia propõe é que essa salvação ela é do lado de dentro. Ela é um projeto interno. É o nosso verdadeiro projeto, né? É o crescimento da consciência, é o crescimento em virtude, em sabedoria divina, de uma forma interna. Então é dessa forma que a gente fica por hoje, até o nosso próximo encontro.